Olá, igreja querida, buenos dias. Que alegria estarmos reunidos uma vez mais acá para podermos predicar, ministrar, explicar a palavra do Senhor. Vamos orar para isto. Padre querido, Padre amado, necessitamos, ó Pai, de Tu graça para podermos predicar Tu palavra, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos dê entendimento. Ó Deus, utiliza minha vida uma vez mais, de tal maneira que a Tua palavra, Senhor, não regresse vazia, mas antes cumpra o Teu querer. Ajuda-me, Senhor. É a nossa oração humildemente que hacemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já estamos aí terminando João capítulo 17 e queremos fazer um pequeno recuerdo do que já estudamos, quando Jesus disse em João 17, verso 26, Jesus falando ao Padre, seus discípulos allá oyeron e hoje nós ao ler escuchamos o que Jesus disse. Padre, eu les hizo conhecer tu nome, ou seja, através de Jesus nós conhecemos Deus, seu caráter, sua bondade, seu poder, conhecemos todo e outras virtudes de Deus Padre, né? E todavia los harei conhecer mais, a fim de que tu amor com que me amaste esteja em eles e eu esteja em ele. É o desejo de Jesus. Nós outros temos que entender e compreender que é importante conhecermos a vontade do Senhor, conhecermos seus mandamentos, seus decretos, sua orientação. É importante nós outros sabermos que, como está em 1 João 4:7, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. O amor que procede de Deus foi o amor que nos salvou e levou a dar seu Filho a morrer por nós outros. Então nós outros, quando percebemos que estamos com falta de amor, necessitamos pedir a Deus Padre que nos dê de seu amor. Hebreus 12:2, tão importante para nossas vidas. Mantenham seus olhos fijos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Cristo é o autor, o que inventou a fé, e Ele nos regala a fé para podermos crer em Ele. Filipenses 2:13 é importante também. Deus é quem põe, é quem efetua em vosotros tanto o querer, o desejar, como também o realizar segundo sua boa vontade. Vamos aprendendo através da palavra de Deus. Quanto mais sabemos de Deus, quanto mais aprendemos dele, mais e mais amamos ao Senhor. É importante guardarmos isto, porque é uma luta de nós outros muitas vezes pensar que desta vez Cristo não me perdona, desta vez não vou ser perdonado, isto que eu isso é feio, é grave, e nós outros somos tentados ser convencidos de que isto é verdade, e o inimigo intenta pôr em nossas mentes esta mentira. Porque a verdade verdadeira é Hebreus 4:14. Tendo, pois, Jesus, Hijo de Deus, como um grande sumo sacerdote, que penetrou em los cielos, conservemos firme nossa confissão, ou conservemos firme em este caminho, creyendo em Cristo Jesus. Porque nós outros, verso 15, não temos um sumo sacerdote que não pueda compadecer ou perdonar nossos pecados,
pois ele foi tentado em todo, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acerquemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de que nós recebamos misericórdia e encontremos graça para o socorro em ocasião oportuna. Quanto mais conhecemos desse Deus, quanto mais conhecemos de suas virtudes, quanto mais conhecemos de seu poder, nós o amamos muito mais. Bem, queremos entrar em este momento no livro de Neemias, um livro que habla deste homem de Deus, Neemias, que reconstruiu o muro de Jerusalém que estava destroçado, suas portas queimadas, e Deus puso no coração de Neemias. Deus puso no coração de Neemias esse desejo. Como passou isso? Neemias 1 e 2 conta que Neemias estava allá em seu país, agora não estava em Jerusalém, não estava em Judá. Ele agora trabalhava para o rei Artaxerxes e ele era o copeiro do rei naquela época. E então se Neemias encontra um judeu que havia chegado de Jerusalém e ele pergunta: como está Jerusalém? Como está meu pueblo? Abre um parênteses, Neemias, pelo que diz os textos bíblicos e comentaristas, Neemias não nasceu em Jerusalém, Neemias não nasceu em Judá. Neemias nasceu agora allá na cidadela de Susa, no país que antigamente era dominado por Nabucodonosor, e os persas dominaram, e agora Artaxerxes é o rei desta localidade. Ele era copeiro do rei, mas ele se identifica com o povo de Jerusalém porque sabia que eram judeus e era su pueblo, su gente. E quando Hanani diz que o povo está em tremenda miséria, tremenda calamidade, os muros todavia estão derrumbados, caídos, as portas todavia se mira que foram queimadas pelo fogo. Em este momento Neemias chora, ele ayuna e ele habla com Deus e ele diz: Senhor, nós outros pecamos, Senhor, fomos nós outros que desobedecemos a Ti, ó Senhor querido, tenha misericórdia. Neemias sentiu o dolor daquele seu povo, Neemias sentiu a dor daquele povo e ele se põe em lugar daquele povo pedindo misericórdia. E então se Neemias, ao escutar esta calamidade, ao escutar essa notícia triste, nós outros aprendemos em que ele foi orar ao Deus que pode todas as coisas. Neemias foi clamar ao Senhor nosso Deus, que era poderoso para ser todo o que lhe apraz, todo o que ele deseja. Bem, depois de orar, ele teve que retornar a seu trabalho, que ele era copeiro do rei, e ser copeiro do rei não era um trabalho menospreciado, pelo contrário, era um trabalho de grande confiança que o rei deveria ter em seu servo. Por quê? Porque em aquele tempo os reis normalmente eram mortos, assassinados através da comida envenenada, através da bebida envenenada, e Neemias era a pessoa que deveria comer cada comida antes do rei e provar de cada bebida. E então, se eu penso que esperava aí um rato, algum tempito, e se Neemias não moria, então se o rei poderia comer e beber. Bem, quando Neemias chega na presença do rei Artaxerxes, e o rei mira para seu servo e diz: por que está triste? Pelo que eu estou mirando, você não está enfermo?
Diz o texto que Neemias tremeu, teve medo, porque está na presença de um grande rei, com o semblante caído, triste. Poderemos pensar que ao rei não lhe importa nada. Sirvam-me a mim com uma grande sorrisa, sempre feliz e contente. E então se o rei diz, essa tristeza é do coração. E então Neemias se atreve e diz, ó Senhor meu rei, que viva para sempre. Como eu não poderia estar triste se a cidade de meus padres está destroçada? Como eu não poderia estar triste se há calamidade allá? E depois que Neemias habla isso, o rei diz, que puedo fazer por ti? O que você deseja que eu haga? Diz o texto bíblico que naquele momento Neemias não foi, mira, te dou uma relação de coisas que quero que tu haga para mim. Não, ele orou ao Senhor. Ele foi buscar ao Senhor, perguntando ao Senhor, que devo fazer? E então Neemias põe sua petição delante do rei, e o rei, amavelmente, com muita alegria, concede a petição de Neemias. Mas na verdade, foi Deus que operou no coração do rei para brindar, para regalar, para providenciar aquilo que Neemias queria para poder bendizer seu povo, sua gente. Então Neemias orou perguntando ao Senhor e pedindo perdão, e agora, delante da resposta do rei, Neemias encontra a resposta de Deus. E Neemias parte para Jerusalém para restaurar os muros e as portas, e chegando allá, ele não habla nada do que ele vino a ser. Amém? Bem, Neemias era o copeiro do rei, mas em esta ida para Jerusalém, ele foi como governador, autoridade, poder, mas ele não usufruiu de nada disto para seu benefício. Bem, chegando em Jerusalém, ele mira a calamidade dos muros, das portas, porque é o que ele foi mirar. E ele percorreu isso na avaliação de todo como estava, e então Neemias chama o povo, os sacerdotes, os nobres, os príncipes, e conta todo o que passou. E depois que ele conta todo o que passou, houve uma embuia, uma alegria no povo, e disse, vamos reconstruir, vamos trabalhar, contentos e felizes. Bem, enquanto os pobres, a classe mediana, estava disposta a trabalhar, os nobres, os príncipes não estavam dispostos a trabalhar. E quando empieza a obra, diz o texto, entre Neemias 3 e 8 que estamos falando, um judeu chamado Redaías reparou delante de sua casa. Benjamim, Assub, hicieron reparos delante de sua casa. Imer, Mesulão, delante de sua casa. Os sacerdotes, cada um reparou delante de sua casa. Azarias reparou ao lado de sua casa. Bem, mirando essa situação, onde esse primeiro homem, Redaías, reparou delante de sua casa, é como se ele estivesse dizendo, a mim não me importa os demais, eu vou reparar solamente delante de minha casa. E ao fazer isto, outros que miraram o que ele hizo, seguiu o mesmo exemplo. Esta não é uma atitude de um homem que teme ao Senhor. Esta é uma atitude de um homem que só pensa em si mesmo. E muitas vezes, eu e você hacemos o mesmo que estes homens. Queremos providenciar, queremos preparar, queremos suprir solamente para nós outros. E cada um supra para si. Aí tem aquele dito que diz, como diz, eu me preocupo comigo e Deus se preocupa com todo, alguma coisa assim.
Não, não é assim. E então sigue Salum, filho do governador da metade do distrito de Jerusalém, chamou suas hijas, e pensou a reparar o muro. Hanum reparou 450 metros, bastante. Baruque reparou com zelo, com capricho, com dedicação. Amados, nós outros miramos a hora que pensou a cambiar a qualidade. Salum involucra seus hijas no caso, para terminar a obra. Hanum, isso, eu não creio que sua casa tinha 450 metros, não creio. Eu creio que ele reparou 450 metros mais para allá ou mais para trás, mas foram 450 metros. Baruque reparou com zelo a casa, o muro do Senhor. Bem, quando isto empieza, quando a obra do Senhor empieza, os inimigos do povo judío, os inimigos de Deus do cielo criador, os inimigos dos cristianos, os inimigos dos judeus se quedaram furiosos e tentaram destruir a obra que estava sendo hecha. Bem, quando o inimigo se põe furioso, sabe o que faz Neemias? Neemias ora. Quando os inimigos miram o progresso e tentam destruir, Neemias ora. Isso ensina a mim e a você que quando passamos situações difíceis, provações difíceis, há tempestades sobre nossas vidas, nós outros devemos, ao invés de se queixar, devemos buscar ao Senhor para que Ele defenda a nós outros. Orar. Clamar antes. Bem, nesse processo de reconstrução do muro, o próprio povo, aquele que disse aleluia, amém, vamos pensar a reconstrução, Deus está conosco, eles pensaram a murmurar, a se queixar, a protestar, dizendo, é demasiado para nós outros, há muitos escombros para ser sacado e depois reparar o muro, nós outros não lograremos. Además desta luta interna, os próprios judeus desanimados, desalentados, vêm os inimigos e ainda dizem, vou entrar no meio de ustedes e vamos destruí-los. E esta obra não vai seguir adelante. Os vecinos, judeus vecinos que viviam cerca da casa dos inimigos, Sambalate, Tobias, Quecém, mais de 10 vezes vieram trazer notícia em que eles iriam entrar e destruir. Haveria um ataque sobre Neemias e o povo para destruir e para impedir a reconstrução do muro. Queridos, lutas que Neemias está enfrentando, mas Neemias diz, nosso Deus lutará por nós outros. E diante dessa situação, Neemias tem que criar uma estratégia onde haveria homens armados por um certo tempo e outros trabalhando por um certo tempo e depois se revezavam. Em alguns momentos da palavra, nós outros miramos que o judeu tinha uma ferramenta para restaurar o muro e em outra mão tinha uma arma para se defender se houver um ataque. Bem, quando nós outros miramos isto, nós outros temos que mirar para este muro, fazendo uma comparação, uma analogia com nossas vidas. Nós outros somos este muro que Deus
Padre está restaurando, está reconstruindo, está santificando. Quando todo o muro de nossas vidas estiver terminados, nós outros podemos nos acercar a Deus Padre, o dia que Ele nos chame, ou o dia que Ele venga, porque nós outros permanecemos firmes. Mas durante esta caminhada com Cristo, durante esse caminhar em esta vida terrena, nós outros somos invadidos, atacados por nossos inimigos, nossa própria carne que deseja, que anseia, nossos olhos que desejam coisas, e nossa própria carne luta contra nós outros, intentando impedir nosso caminhar até o fim. Nosso inimigo, Satanás e seus demônios, nos atacam de todas as maneiras, intentando impedir o nosso caminhar com Cristo. O desejo de nosso inimigo é nos derrotar, é nos destruir a tal ponto em que chegamos um momento de nossas vidas acá e decimos, não mais. Não quero mais saber de Cristo, de Deus, de igreja, de predicar, de evangelar, nada mais. Já não mais. Este é o trabalho do nosso inimigo. O mesmo inimigo que utilizou Sambalate, Tobias e Quessem para impedir a reconstrução do muro através de Neemias, é o mesmo inimigo que tenta impedir o nosso caminhar com Cristo Jesus em esta vida. É o mundo. É o mundo com sua filosofia, sua maneira de pensar, de atuar. É o mundo que tem um brilho maravilhoso e lindo, que intenta quitar nossos olhos de Cristo, que intenta desviar nossos olhos da cruz de Cristo, para orar, mirar para este mundo e desejar dar de todo, ter, conquistar, ser famoso, ser alguém que esteja na televisão em todo mundo, me nombre famoso. E quando eu saio pelas calles, muitos repórteres querendo sacar fotos minhas, como miramos nos vídeos desses artistas famosos. É o mundo que intenta impedir nossa caminhada com Cristo. Enquanto Cristo diz que devemos negar-se a si mesmo e seguir a Cristo, o mundo diz, negue a Cristo e camine comigo. Somos atacados, somos assediados através de nossa própria carne, através de nossos inimigos e através do mundo. 3 inimigos. Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está operando em nossas vidas para que nós podamos chegar no final e receber e ouvir da boca de Cristo Jesus, servo bueno e fiel, foste fiel em todo, venga para mi reino. Mas se nós deixarmos de buscar em Deus a força, a fortaleza, o poder, para que nós podamos persistir e persistir, caminhando, mirando para Cristo, nós não chegaremos ao final desta vida. Esta comparação de Neemias, nós podemos mirar nossas vidas como sendo estes muros que estão sendo reconstruídos. E quando Neemias foi para reconstruir o muro, eu tenho quase segurança que Neemias estava apenas pensando em reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Mas havia injustiça social dentro do próprio povo judeu, onde os ricos, os nobres, os príncipes haviam quitado todo dos pobres. Os pobres que não tinham o que comer tiveram que vender sua finca, vender sua propriedade para poder comer.
Os pobres que não logravam pagar os impostos altíssimos que o governador e que os príncipes poniam sobre o povo, tiveram que dar suas propriedades como pagamento para poder pagar os impostos. Chegou a um ponto em que eles já não tinham nem o que comer, já não tinham propriedade. E eles tiveram que vender seus filhos aos ricos para seguir vivendo e comendo. Injustiças sociais. E quando Neemias escuta isto, diz o texto, ele se quedou furioso, irado, chamou a atenção de todos os nobres, os ricos e os príncipes. E depois de todo o que Neemias falou, houve arrependimento dos nobres, e os nobres prometeram e disseram, devolveram as terras, devolveram as propriedades, devolveram seus filhos para o povo, para que eles pudessem seguir plantando e ter o que comer. Nós outros somos chamados a lutar contra as injustiças sociais. Nós outros somos chamados para acudir o pobre e necessitado. Nós outros não somos chamados para correr na espada ou na arma para lutar, não é isto. Nós outros temos que nos poner, como agora estamos fazendo. Haiti está em calamidade, estamos juntando frijoles, roupa, medicina para enviar. E você pode pensar, mas o que é isto delante de tanta gente? Nós outros estamos fazendo aquilo que Deus pôs no nosso coração. Vamos enviar frijoles, vamos enviar roupas. Se outros querem enviar pescado, carne, ganado, querem enviar outras coisas, vão enviar. Deus pôs em nosso coração de socorrer Haiti através de frijoles e roupa para poder se vestir. Há muitas vezes injustiças sociais, nós outros temos que nos oponer a isto e lutar contra isto. Bem, Neemias foi intimidado, Neemias foi ameaçado, Neemias queriam convencê-lo de que ele deveria entrar no templo do Senhor para poder allí se esconder e planear algo para sobreviver. E Neemias contesta, eu não sou homem para huir. E outra coisa, jamais eu poderia entrar no templo do Senhor, onde solamente o sacerdote pode entrar. Não há um homem que pudera entrar no templo do Senhor e viver. Neemias enfrentou todo isto. Incluso houve profecias para ele. Ele disse, não, isso não vem de Deus. Isto não vem de ustedes. E diz o texto que em 52 dias se terminou a reconstrução do muro. 52 dias. É o inimigo de Neemias e do povo de Deus. Ao mirar que o muro havia sido terminado em 52 dias, eles se deram conta que isto só podia foi feito pelas mãos de Deus Todo-Poderoso. Queridos, nós outros somos este muro, somos atacados, somos de todas as maneiras, ainda que nós outros muitas vezes não percebimos, somos atacados e somos tentados a ser convencidos que seguir a Cristo não vale a pena. Vamos desfrutar desta vida, vamos desfrutar dos prazeres, vamos desfrutar de tudo que o dinheiro pode comprar, vamos desfrutar de tudo que você pode comprar. São ataques do inimigo. Da mesma maneira como Neemias recebeu ataque, vamos te destruir, vamos impedir a reconstrução, você não vai vencer. Mas Deus lutou por eles. E da mesma maneira, é Deus que luta por nós outros. E depois que todo isto foi feito, depois do término da reconstrução do muro, os sacerdotes, os escribas, traíram a palavra do Senhor e eles leram a palavra, e ao se dar
conta que eles estavam totalmente equivocados, lejos de Deus. Houve arrependimento. Depois do arrependimento, choraram amargamente. E depois houve festa, gozo e alegria, e eles alabaram ao Senhor. Da mesma maneira, nós outros temos muitas razões, muitos motivos para alabarmos ao Senhor, o Todo-Poderoso, em todos os momentos. Em minha casa, em meu carro, em minha igreja, que a igreja agora abriu e aguardamos a você. Alabamos juntos. Alabamos como povo de Deus ao Senhor por sua graça, sua misericórdia, por nos ajudar a permanecer firmes e obedecer a sua palavra. É desta maneira, amados. É desta maneira. Nós outros necessitamos grandemente da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, para que nós outros possamos caminhar, possamos seguir em esta vida, seguir a Cristo. Amados, queridos, mire para esta mensagem como sendo a mensagem de Deus para a sua vida, em que você é um muro que está sendo reconstruído. Pida ao Senhor, clame ao Senhor que te ajude a santificar, a separar-se do mundo, a separar-se dos desejos da carne, a ser defendido contra Satanás e seus demônios. Pida ao Senhor que lhe dê poder para permanecer firme neste caminho. E quando chegar o dia final, e esse dia final pode ser quando Deus nos chame, quando Deus nos chame à sua presença, pode ser que Cristo venga e nós outros estaremos ali delante do grande Rei e escutaremos as palavras mais lindas que um homem poderia escutar. Servo bueno e fiel, foste fiel, venga para mi reino. Mas também você que está caminhando nesta vida da maneira como tu carne deseja, da maneira como o mundo deseja, e quando chegar este dia em que Deus chame a você, ou que você muere e vai na presença dele, ou que Cristo venga, você não escutará estas palavras. Há tempo todavia, enquanto você está respirando, enquanto você está vivo, pida perdão a Deus por seus pecados e pida a Ele que te ajude a caminhar com Cristo Jesus. Somente Ele pode te salvar. E então, ao ser perdonado e receber a força, o poder, que é a graça de Deus para caminhar, você vai ter gozo e alegria para alabar ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Que o Senhor bendiga a tua vida através dessa ministração, através dessa prédica. Pai querido, Pai de amor, solamente o Senhor pode correr destas palavras que foram expostas nesta manhã, Senhor, para que esta palavra chegue a cada um dos corações e haga, Senhor, tua vontade. Que haja arrependimento de pecado, que haja reconhecimento que sem ti nada podemos fazer, que haja entendimento que necessitamos de tua graça e de tu poder para permanecermos firmes nesse caminho. Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor. Te amamos, te adoramos e nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus lo bendiga grandemente. Amém.